Hoje nós estamos aqui porque realizamos um evento, uma palestra sobre o e-social, voltado, na verdade, respondendo a uma demanda do nosso grupo de trabalho, que são empresas associadas ao CIESP, na área de recursos humanos. O e-social é um dos temas, né, bastante pertinentes, com uma demanda muito grande, onde ainda verificamos que temos muitas dúvidas de todas as empresas, sejam elas industriais, prestadores de serviço. E um evento como esse, que reuniu aqui mais de 60 pessoas, nós tivemos a oportunidade de trazer excelentes palestrantes com bastante domínio sobre o tema. Agora, nós realizaremos em dezembro uma nova palestra, um novo encontro com gestores de RH, voltado para a implantação do e-social. Hoje nós falamos mais sobre os pontos críticos e em dezembro estaremos explorando mais a questão da implantação propriamente do sistema do e-social. Queremos convidar a todos os empresários, gestores de RH que estejam conosco, que fiquem atentos à programação do CIESP, que vocês podem acessar através do nosso site, ciespsa.com.br, e ficam todos convidados para participar de outros eventos como esse. Obrigada. Uma coisa que a gente tem que entender, e que todos nós sabemos, né, é assim, quando se fala de e-social, a gente sempre pensa na questão do layout, das tabelas que a gente vai ter que preencher e tudo mais. Mas tem uma coisa que vai impactar muito no nosso dia a dia, na questão da informação que a gente vai ter que enviar. Processos. Se a gente tiver o nosso processo bem alinhado, né, o nosso e-social vai ficar mais fácil. Né? Outro desafio da área de RH, mudança cultural da empresa. Fazer com que os dirigentes, a diretoria, o dono da empresa, né, ele entenda o quanto que isso vai impactar na empresa dele no dia a dia. Né, nos detalhes, nas informações que nós vamos ter que enviar, o que pode travar a nossa folha de pagamento, já que a gente vai transmitir os dados e a plataforma vai fazer o resto. Ou seja, vai, né, nos devolver dizendo, ó, está aqui as suas guias, os seus DARFs, você pode imprimir, né, e aí a gente vai dar uma continuidade nessa situação. Ok? E até complementando aqui, quando você fala em processos e mudanças, tem uma fala do Daniel Belmiro. Daniel Belmiro, pessoal, é um dos responsáveis pelo projeto e-social. Quando nós falamos em e-social, nós temos os entes, né? Então, quando fala Receita Federal, ele é um dos responsáveis. E ele fala exatamente que muita gente está falando assim, Daniel, eu quero ver a carinha do e-social, né? Eu ainda não vi a carinha. Ele fala o seguinte, a carinha do e-social é simplesmente a carinha do seu sistema que você vai ver. Se o seu sistema for bom e os seus processos forem bons, o e-social é bom para você. Agora, se o seu sistema não for bom e você não tiver processos alinhados, aí o e-social também não vai ser bacana. Porque a grande mudança que nós estamos habituados é que hoje você exporta do seu sistema da Folha, não é verdade? E importa lá na Cefip, você valida, estando ok, você transmite. Com o e-social, nós não temos um programa validador. É o seu sistema de folha quando você, por exemplo, vai fechar um processo, fechou uma admissão, salvou, seu sistema vai perguntar assim, você deseja enviar o arquivo? Você vai clicar sim, aí ele vai pegar e vai transmitir. O seu próprio sistema vai levar até a base do e-social, tá? Para fazer essa transmissão. E aí a gente vai continuar daqui a pouco explicando os procedimentos, mas esse é a grande mudança. Então, por isso, a gente já alerta no início, né? Primeira parte, processos. Aí você verifica sistemas. Tá certo, gente? Bom, como a gente sabe, o e-social ele não vai mudar as leis. Né? Tudo bem que tem a reforma agora, que está começando neste sábado. Ok? Dia 11/11. Né? Então, houve uma mudança de layout na versão 2.4, exatamente em virtude
da reforma trabalhista. Então, houve aí um impacto na questão do e-social em relação à reforma, né? Mas isso já está ajustado, ok? Porém, vamos lá, as leis são as mesmas. Há quanto tempo, gente? Não é verdade? A gente não era nem nascido ainda e já estavam aí, né? O que o e-social vai fazer? Na verdade, ele vai pedir para que as empresas, né, de uma certa forma, assim, cumpram o que está na legislação, né? Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: recolher guia de INSS, guia de fundo de garantia, guia de imposto de renda, tá, não é 100% de conformidade, né? Eu pago tudo direitinho, eu pago os meus empregados em dia, todo dia, né, todo dia 5, dia 30. Né? Isso não é 100% de conformidade, ok? Então, o e-social vai pegar aí alguns detalhes que a gente vai entrar aqui, né, que vocês têm que estar atentos. E um ponto que eu quero até frisar aqui com vocês também é o seguinte: não basta você enviar as informações, vocês têm que ter certeza que as informações estão sendo enviadas corretas. Por isso, esse é o momento, porque o e-social ele vai tratar a partir da implantação. As empresas, tem alguma empresa que entra em janeiro aqui? Não. Tem, são 2 empresas, o restante em julho. Então, o que você percebe? Quando você enviar o arquivo, o primeiro arquivo do empregador em janeiro, você já tem que mandar a informação certa. Então, você já tem que analisar agora, descobrir tudo aquilo que está errado, que não está de acordo com a legislação. Por quê? O e-social ele faz diversos cruzamentos entre sistemas, e, inclusive, no próximo slide vai mostrar sobre o próprio SPED. Então, você mandar uma informação, ele vai checar lá na nota fiscal os seus produtos, ele vai olhar o seu CNAE, o seu CBO, para você ter ideia. Então, esse é o momento de corrigir. Não adianta só você apertar o botãozinho do sistema e mandar, porque você vai estar colocando em risco a sua empresa. Então, é importante checar agora o que não está legal no meu processo, que eu já tenho que ajustar, para não ter risco de multas, tá certo? Quando a gente fala lá no início a questão da mudança e dos processos, uma coisa que vocês têm que se preocupar é a qualidade da informação que você está encaminhando, né? Então, os profissionais de RH, eles terão que ser muito mais analíticos do que são hoje, né? A gente até brinca que ele vai se tornar o chato da história, né? Mais, né, gente? Mais ainda, mais. Mais. Sabe? Então, ele vai chegar a um ponto e vai falar assim: eu não posso mandar essa informação. Não posso mandar, né? Porque se eu mandar, né, vai acontecer isso, e a empresa vai ficar fragilizada. Então, a qualidade da informação que você está encaminhando, ela vai ter um grande impacto naquilo que vai vir depois. E a gente não pode esquecer que assim, o e-social, apesar de estar nessa demora para entrar, a Ilza falou muito bem, ele trava muitas coisas, né? Ele vai travar informações e, de repente, você vai receber um DARFzinho lá, de multa. Você fala assim: o que é isso? Né? Então, assim, DARF de multa administrativa, DARF por atraso da informação, DARF por erro na informação, exatamente, DARF, né, por uma omissão de informação. Gente, vocês vão ter que tomar cuidado. Vão ter que tomar cuidado. Porque isso, lá no grupo de trabalho, já foi testado. É uma coisa incrível. O DARF funcionou todos. Por incrível que pareça, não teve um DARFzinho que voltou assim com uma crítica que... Não. DARF funcionou todos. Tá? Não é que nem o nosso sistema de empregada doméstica, né? O e-social da empregada doméstica, que um mês vai, outro mês não vai, assim, a empregada não sabe se recebe, se teve... Não. Tá? Então, tem algumas coisas aqui que a gente vai ter que se preocupar em relação a isso, e a gente vai comentar isso durante o nosso encontro aqui. Tá? E aqui, até muitas vezes as pessoas falam, mas o que é o e-social? De uma forma bem simples, se perguntarem, é o SPED na folha de pagamento. Por que o e-social? Pessoal, vai aberto, o recibo de pagamento, o holerite do funcionário, vai aberto no e-social. Por exemplo, a gente vai falar do evento S1200.
ele vai constar todos os proventos, descontos, as bases. Então, de uma forma bem resumida, é o SPED que chegou no RH e a folha de pagamento vai aberta. Antes, qual era a diferença? Na CEFIP, nós informávamos as bases, não é verdade? Qual é a base, né? DIRF, tudo isso. E ele não sabia o que estava ali dentro. Agora, a diferença é que no E-Social, não. O evento 1.200, ele leva aberto, tudo aquilo. E a gente vai falar um pouquinho melhor. Até mesmo aquilo que não está sendo, não é verba, são bases informativas, que é o caso de alguns benefícios. Por exemplo, seguro de vida, qual o banco de horas, qual o saldo de crédito, saldo de débito. Tudo isso são informações obrigatórias que você vai precisar passar para o E-Social. Então, essa é a grande mudança. Até no início, no primeiro slide, nós falamos da mudança cultural. Existe uma mudança cultural nas empresas que, até em pesquisas, é o maior desafio que as empresas têm, é a mudança cultural. Inclusive porque muitos diretores, gestores não estão acreditando que o E-Social vai entrar. Mas você pode ver, já está sendo testado, já foi liberado para as empresas. O que nós estamos aguardando hoje são as versões, porque como houve mudança da versão 2.2 para 2.3 e saiu a reforma, mudou para 2.4, as empresas de softwares estão correndo, trabalhando para finalizar uma versão do sistema adaptada ao E-Social, né? Mas a grande mudança, vocês não fiquem presos esperando, estou esperando o meu sistema. Muita gente me fala assim, não, estou aguardando meu sistema. Gente, tem muito trabalho que vocês podem sair daqui hoje e já iniciar. E no final, eu e o Claudemir daremos algumas dicas para você não sair daqui e agora. Não, vou sair, vou começar a fazer isso e aquilo. A ideia já é direcionar vocês para iniciar hoje mesmo a implantação do E-Social, certo? Bom, vamos passar rapidinho aqui, só nessa situação que a gente já sabe. O E-Social, pela sua abrangência, né, ele tem 26 tabelas, 45 layouts com mais de 200 campos. 2.000. Eu estava achando muito pouco 200. 2.000. Serão informados todas as relações onerosas de trabalho, seletistas, cooperados, domésticos, servidores públicos, segurado especial, obras e até estagiários. Ok? Não escapa ninguém. Sabemos que ele vai abranger todo esse pessoal aqui, né, todos os segmentos da indústria, governo, prestação de serviço, clubes de futebol, produtor rural e pesca, comércio, construção civil, cooperativas e órgão gestor de mão de obra. Não escapa ninguém, gente, ninguém. Uns entram agora em janeiro, outros entram em julho, outros em janeiro do outro ano, mas todos estarão abrangidos. Até o MEI, se ele tiver empregado, ele precisa entrar, tá certo? Essa é uma pergunta que o pessoal tem feito. Assim, o MEI entra no E-Social? Se ele for sozinho na empresa dele, não. Aí eu sou um MEI e eu sou o meu empregado, eu sou o meu diretor, então não. Mas se eu tenho empregados, sim. Ou um estagiário? Ou um estagiário, também. Doméstica, então, sai daquele social. Você pode continuar. Ao doméstico, você pode continuar usando aquele portal, mas imagina que você tem no seu escritório o sistema. Então, você pode mandar direto pelo sistema aqui. Existe essa possibilidade. Ou você faz manualmente, ou você utiliza por sistema. Exportação. Como que eu faço para consultar quando que vai ser a minha empresa tem obrigatoriedade? Nós vamos falar nos próximos slides, mas basicamente existem 3 divisões, gente, que é simples. Mais de 78 milhões de faturamento em 2016 começa em janeiro. Daqui a pouco a gente detalha o faseamento. Todas as demais, julho de 2018. E os órgãos públicos, janeiro de 2019. Então, basicamente, fez a continha, faturou mais de 78 milhões? Janeiro. Não, julho, órgão público, janeiro de 2019. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o faseamento. Ok? Bom, nós sabemos que o E-Social, o intuito dele é melhorar o controle da arrecadação. Melhorar o controle da arrecadação. Esse é o intuito do E-Social. É a base principal dele, né? Aqui a gente não trouxe o slide, mas numa pesquisa, numa informação que a Receita Federal soltou, por exemplo, de diferenças na CEFIP, no ano de 2016,
eram 4 bilhões e 500 milhões. Empresas que têm seus salários divididos, sabe o famoso por dentro e por fora? Né? A Receita soltou uma divulgação, 2 bilhões e alguns milhões de reais. Só esses dois já dão 7 bilhões de reais. Então, a Receita sabe disso. Então, ela sabe, né, que a prática de se pagar por dentro e por fora é uma prática comum no mercado. Né? Até porque, né, assim, os empresários falam assim, ou eu faço isso, ou eu quebro, ou eu fecho, ou eu... Né? Mas a Receita sabe dessa informação. Sabe que, muitas vezes, as empresas, para poder soltar a CFIP, dá um jeitinho. Né? Ela faz um ajuste técnico lá, que a gente chama, não é isso? Faz um ajuste técnico e manda. Okay? A Receita sabe disso. Né? Mas nós sabemos que o principal motivo é o controle da arrecadação, é melhorar essa arrecadação. A gente costuma falar que, no primeiro ano de implantação, né, do E-Social, estima-se um aumento de arrecadação em 30 bilhões. Bi, gente, não é mi. 30 bilhões. Né? Então, o Henrique Meirelles estava contando com essa grana, mas agora ele vai ter que esperar um pouquinho mais, porque teve um faseamento aí do E-Social, que a gente vai falar, ok? Mas é isso. Né? Então, assim, a gente já falou no início que o E-Social ele não cria nenhuma nova legislação, mas ele fará cumprir as que já estão aí. E um ponto, gente, comentando um pouquinho mais sobre isso, exatamente, e como que eles vão ter esse aumento na arrecadação? Muitas vezes, hoje, tem empresas que não tributam corretamente muitas verbas, verdade? Imagina que agora você vai precisar informar a hora extra. Quantas empresas não pagam o DSR? Não coloca as incidências nas médias. A partir de agora, você vai ter que colocar, porque se você informar errado, você vai ser notificado automaticamente. E, na sequência, não cumpriu, porque nós temos multas. Se você acessar lá o site do Ministério do Trabalho, existe a tabela de multas. Não cumpriu a legislação, você vai ser autuado. Então, aí você tem um aumento tanto da sonegação, que as empresas vão ter que corrigir, né, como também o descumprimento da legislação, porque é aquilo que o Claudemir falou. O E-Social, ele não traz nenhuma legislação nova, mas ele faz cumprir exatamente a legislação, tá certo? Então, é através desses pontos. E quais são umas das vantagens, até para os trabalhadores? É realmente garantir os direitos trabalhistas. Né? Porque hoje muitas empresas não cumprem exatamente. Com o E-Social, ele é fiscalizador, ele é o fiscal. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil, essa fiscalização que a gente recebe na nossa empresa é uma média de 3%, no máximo 5% no ano. Com a implantação do E-Social, todos os órgãos vão ter acesso a todos os dados. Nós estamos informando, né? Está tudo aberto, é o Big Brother, né? Informa tudo. Então, agora, ou seja, a fiscalização é em 100%, porque eles têm todas as informações. E aí, quando, além dos DARFs, se alguma coisa for estranha, aí é o perigo ser notificado e correr o risco de uma fiscalização retroativa aos últimos 5 anos. Por isso que nós frisamos, como o Claudemir colocou já, a importância de mandar os dados com qualidade. Então, ele não vai olhar o passado. O passado continua lá na GFIP, na RAIS, na DIRF, isso não muda. Mas, a partir da entrada do E-Social, você começa a mandar as informações do futuro, tudo que está acontecendo. Tá certo? Então, esse é um ponto. Dúvidas? Pode falar, meu querido. A minha dúvida, você falou sobre hora extra. DSR. Como que funciona no E-Social a folha de ponto? Por exemplo, a empresa pequena, tem 2, 3 funcionários que faz aquela folha no papel hoje, né? E a outra pergunta, você falou sobre seguro de vida. Por exemplo, tem convenção coletiva. Como é que vai ser a convenção coletiva em relação ao E-Social? Tá. Vamos lá. Primeiro, a dúvida em relação ao ponto. O que a legislação diz? Até 10 empregados, não é obrigatório você ter registro de ponto. Mas ele já tem o registro manual. Legal. Você, então, está cumprindo a legislação. Só que o ponto não entra no E-Social. O que o E-Social vai perguntar é como é o seu ponto. Se ele é manual,
se ele é mecânico, se ele é eletrônico, se ele é alternativo, é isso que ele vai perguntar. E o risco, então, ele não controla o ponto, mas o perigo, imagina o seguinte, o que diz a legislação? Quantas horas extras você pode fazer? Né? 2 horas, limite de 44 semanais. Então, faz uma continha básica. Se a pessoa, 2 horas por dia, vamos jogar aí 20 dias úteis, então, deu 20 vezes 2, 40. Imagine que você jogou 60 horas extras. Você concorda que chama a atenção? 100 horas extras. Opa, você está mandando informação para o governo. Automaticamente, tem alguma coisa errada aí. Aí é o risco de você já ser notificado a prestar os esclarecimentos. Vocês entendem? Essa é a primeira pergunta. Respondi? Só continuando na hora, só um pouquinho. Sim. Porque, na verdade, acontece. Às vezes você está no meio de uma produção, você não pode parar. Acontece de extrapolar mesmo. O risco é igual existe hoje. Por exemplo, hoje, se você recebe um fiscal na sua empresa, já recebeu. Há uns 15 dias atrás. E o que aconteceu? Ele nem olhou assim. Ele não olhou. O cartão. Ele olhou, mas não olhou. Ele olhou, mas ele não olhou. Mas hoje é o mesmo risco, pessoal. Se você estoura, ali você descumpre, você vai ser autuado. E a multa vem. Igual assim, instantânea também. Sim, só que nesse caso, ele vai ter que entender. Ele não vai ser instantânea. Ele vai ter que entender o que está acontecendo, tá certo? Porque é a mesma coisa o saldo de banco de horas. Você vai informar o saldo e aí é o risco. Se você coloca uma quantidade exorbitante, já vai piscar a luzinha vermelha lá no sistema deles. Vamos entender que para o E-Social, você fala assim, na minha folha de pagamento, eu tenho hora extra a 50%, tenho, às vezes, hora extra a 70%, a 85%, a 100%, né, ok? Quando você manda a informação para a plataforma, o que vai acontecer? Para o E-Social, hora extra é hora extra. Então, você não vai informar a quantidade de horas, mas você vai informar valores. Ok? Imagina só, ele vai pegar todos os valores da sua hora extra, a 50, a 70, a 100, vai somar isso e vai transmitir no código 1003, que são horas extras. Ok? Tá? Então, como o órgão fiscalizador tem aberto a informação, então ele sabe o seguinte, olha, o João Pedro, que é funcionário dessa empresa, ele trabalha neste horário, ele tem uma carga horária de 40 horas ou 44 semanais, o horário de trabalho dele é de segunda a sexta-feira, tal horas, ele ganha R$ 1.500 por mês, tudo isso aberto, gente. Então, ele vai falar assim, puxa vida, ele ganha 1.500, como é que ele pode ter recebido 700 de hora extra? Ok? Essa conta que ele vai fazer. Né? Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar assim, opa, né? É um alerta. Então, não é que ele vai te multar de imediato, ele vai te chamar para você esclarecer. Aí ele vai pedir os cartões de ponto. Ok? Aí é aquela visita que hoje nós recebemos só quando existe uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Aí ele vai através do social, você vai ser convocado. Agora a pergunta do amigo lá atrás. No caso, quando nós falamos do seguro de vida, é porque na folha você tem que transitar tudo. Todos os proventos, descontos e as bases informativas. Tá? E hoje, verdade ou mentira, não transita o ticket de refeição que é entregue, não transita o seguro de vida que a empresa paga. E o que diz a legislação? Isso tem que constar, tem que aparecer. São bases informativas que você vai mandar lá para o social. No seguro de vida, se a sua empresa paga, existe uma verba, uma rúbrica, que está na tabela 3 das rúbricas, que você vai ter que falar, olha, na minha folha de pagamento, hoje eu pago seguro de vida para esse funcionário, pago R$ 3,00 por mês. Então, naquele funcionário, você vai informar a base informativa que você está pagando o seguro de vida para ele. Tá? É essa a informação. E aí, o que é importante que a gente vai frisar? Quando vocês reverem as tabelas, vocês vão ter que olhar as rúbricas da folha de pagamento de vocês e fazer esse deparo. O exemplo que o Claudemir deu. Olha, então, na minha folha, o meu salário é o código 1. Então, na rúbrica do E-Social é a 1.000. Isso é o depara, que você tem que vincular tudo para explicar para ele que você está pagando.
Sim, sim. Olha, eu vi até o Daniel Belmiro, esses dias, ele estava esclarecendo exatamente essa dúvida. E ele mostrou um julgamento do CARF. Eles foram visitar uma empresa e a empresa pagava o auxílio faculdade do colaborador. Só que pagava pelo financeiro, só que isso não transitava, não era demonstrado na folha, tá certo? Então se vê como uma remuneração. Então o que aconteceu ali? A hora que não transitou, a empresa foi fiscalizada, multada e ela recorreu. E o CARF julgou e ela realmente perdeu a ação. Então, quando você olha para a tabela de rúbricas, vocês vão perceber várias rúbricas que vocês vão ter que estar informando ao governo, porque ele tem que saber essa informação, tudo aquilo que o funcionário tem direito. Segundo as zonas extras, são só valores ou é um número de horas? Por enquanto é só valores. Por enquanto é só valores. Só uma questão. Nos proventos, você tem proventos e descontos. Então, eu estou colocando lá o provento de ciclo de vida e eu vou ter que vai só entrar pelo demonstrativo, proventos e descontos, porque senão eu vou somar com o valor e eu não tenho que pagar diretamente. Não, isso você está informando que você paga lá para a sua empresa, é uma base informativa. E quando vocês olharem na tabela de rúbricas, ela vai ter isso, base informativa. E o que é importante, vocês terem aquela tabelinha lá da IOB, Informare, da sua consultoria, o que tributa e o que não tributa, porque muitas vezes tem muita coisa que hoje você não está tributando. Então, você tem que pegar a tabelinha e fazer esse trabalho de checagem. Dúvida? Vai lá, consulta seu jurídico, mas ter essa tabelinha em mãos, para você ter certeza. Mas a gente vai entrar mais para frente no slide que a gente vai falar melhor sobre isso. Ok, tenho mais uma dúvida aqui. Dúvidas sobre remunerações adicionais, causa de gratificações, auxílios, comissões. Ok. Vai ter que demonstrar, vai ter que incidir tudo sobre isso. Existe uma tabela, até X. Ok, vamos lá. A tabela de incidências que o E-Social vai praticar é a mesma que já existe hoje. Ok? Então, se no entendimento da legislação, gratificações tem todas as incidências, a sua vai ter que ter. Porém, a reforma trabalhista trouxe algumas alterações. Sim. Né? Então, cabe agora você fazer um entendimento, né? Como é que você pode utilizar melhor esta verba, né? Talvez mudar o nome, criar uma nova verba, né? Porque no E-Social, também lá na tabela de rubricas, tem lá outras verbas, outras gratificações. Isso. Aí você vai ter que fazer esse depara, entendendo que, bom, se hoje a reforma trabalhista, nesta verba, me garante que eu não tenho nenhuma incidência, perfeito. Então, eu vou fazer essa correspondência com a questão do E-Social. Ok? Então, você vai ter que olhar bem todas os seus proventos, descontos e bases e fazer essa associação. Porque a gente sempre fala o seguinte, olha, se você tem lá 500 códigos de folha de pagamento, entre proventos, descontos e bases, né, o E-Social só tem 100 e poucos. Você vai ter que pegar 500 e enfiar dentro de 100 e poucos, ok? Tá? Então, essa correlação vai ser muito importante. Esse é um ponto que a gente chama no E-Social assim, de crítico. Né? Não é, veja bem, não é o seu sistema, não é o seu TI, não é o seu sistema de folha que vai fazer isso. Essa parametrização são vocês os responsáveis pela informação. E mesmo que a empresa de software fale, olha, eu vou enviar para vocês o Depara, poxa, legal, só que você precisa confirmar se está ok. E muitas vezes nós não criamos internamente, teve a necessidade de você vai lá no sistema e cria um evento novo, não é comum. Só que muitas vezes esse seu evento pode estar com incidência errada. E agora é o grande perigo. Antes já existia isso? Já existia. Só que agora, mais do que nunca, você está mandando para o governo cada evento seu e informando se ele tributa, né, se ele tem incidências lá nas férias, no 13º, na rescisão. E como que você vai falar, por exemplo, que um DSR não incide no 13º e nas férias? Não tem como, entendeu? Aí já aumenta o custo, você na verdade vai estar corrigindo, vai estar aumentando o custo da empresa, aumentando a arrecadação. Tá certo? Mais alguma dúvida? Esse valor específico, para a gente entender, nós temos uma equipe que além de consultores de loja, eles também ficam um bom tempo externos. Tá?
ele utiliza de uma forma. Se ele estiver na rua, ele utiliza de outra forma. E eles têm que se falar no final do mês e encaixar isso. Tem dia que metade do dia eles estão na loja, metade do dia na rua. Então eles primeiro marcam na loja, na hora que sai da loja com o dedinho, depois marca a entrada na rua e final na rua. Então tem dia que você tem que juntar as informações até diárias. Terá algum impacto isso de rede social, alguma mudança, permanece? Não, o e-social, como nós somos, ele continua a mesma coisa. E tanto quanto quando você informa na sua empresa, vai perguntar qual o tipo de controle. Ele pergunta, se você até lê lá no layout, qual o preponderante, qual a maior parte. Então, no caso da sua empresa, a maior parte fica interna. Então, a maior parte vai ser o ponto eletrônico, né? Isso não impacta. A mesma informação é você ter a apuração e isso você pagar o salário dele, se teve as faltas, os atrasos, isso o trânsito está normal. Porque o único risco é, se um dia existir uma fiscalização, como já existe o risco hoje, ele pegar o cartão e não ter correto, ter problemas aí fora da jornada, ter riscos aí, descumprir a legislação. Mas não tem dificuldade em ter a marcação interna se você junta esse manual. Quer complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Alguém mais? Pois não? No e-social, ele vai ter as informações que vai da base de incidência? Ou... Sim. Essa pergunta é interessante. O e-social, ele não vai entrar na sua folha de pagamento e vai somar verba por verba para poder ter a base de recolhimentos. Quem vai fornecer a base é você. Existe código específico, né, de base de contribuição. Base de contribuição para imposto de renda, base de contribuição para a Previdência, base de contribuição para o FGTS. E outras contribuições que você faz aí para sindicatos e tudo mais. Ok? Então, assim, você vai informar a base. Não é assim, ele não vai fazer isso. Tá? Okay? Vamos continuar? Vamos. Bom, dando continuidade aqui, neste e-mail está a pessoa de vocês, cansada, exaurida de tanto trabalhar, ok? Tá certo? Altas horas da noite, tentando fechar, né, folha de pagamento, GFIP, FGTS, CAGED, PPP e tudo mais, ok? Férias em fevereiro esquece, né? Aí, essa informação toda vai cair aqui. Aqui estão vocês. Toda a informação vai cair na plataforma do e-social, que vai ser, né, enviado para os entes participantes do processo, ok? Então, ele vai ficar mais simples. A gente costuma falar o seguinte, tá? E assim, porque vocês não se espantem, não, mas no primeiro momento, isso já foi comprovado, até assim, para efeito de ajuste, de implantação e tudo mais, RH vai ter um aumento de carga de trabalho em torno de 30% a mais do que já faz hoje. Fala de novo, deixa eu gravar. Ele está gravando aqui. Ok? Tá? E por quê? Né? E assim, e a gente fala assim, por que 30%? Porque é o seguinte, todo o processo de vocês vai mudar. Né? Tem coisas que vocês vão ter que informar online. Aconteceu, informa. Tem coisas que vocês vão ganhar um pouco mais de tempo. Né? Mas, naquele momento que eu falei para vocês, olha, vocês vão ter que ser muito mais analíticos. Né? É assim, toda a informação que chega para vocês, fazer a pergunta, posso mandar? Estou tranquilo em mandar informação? Né? Lembrando que o e-social, ele vai chamar para esclarecimentos, né, o responsável pelo CNPJ, ou seja, o CPF que está lá. Então, não é o seu, obviamente, mas é o do seu diretor, é o do dono da empresa. Imagine ele recebendo lá um e-mail, notificação, esclarecimentos. Né? Então, isso é o que vai acontecer. É o CPF dele que está lá. Ok? Então, ele vai receber a notificação e, obviamente, vocês, depois, através de procuração, vão poder esclarecer toda essa situação. Mas vocês têm que imaginar isso. Então, quando a gente fala assim, 30%, é falar assim, puxa vida, eu vou ter que mudar o meu processo, eu vou ter que cuidar do cadastro de funcionários atualizados, vou ter que fazer a qualificação cadastral
né, continuamente, não é só para o E-Social, mas continuamente. Né? O meu autônomo, eu vou ter que fazer qualificação cadastral do meu autônomo. Ok? Então, assim, tudo isso, os afastados, a gestão de atestados médicos, todos os afastamentos, as CATs, retorno, todas aquelas pessoas que têm estabilidade. Então, gente, vai aumentar o trabalho de vocês. Depois, com o tempo, obviamente, isso vai começar a cair, né? Mas, no primeiro momento, vocês vão ter aí uma carga de trabalho bem puxada para poder atender o início e a continuidade do E-Social, pelo menos no primeiro e até o segundo ano. Mas aqui tem um ponto que o Claudemir falou que é bacana vocês tomarem como uma reflexão. Eu vejo muita gente que fala assim, cria uma barreira com o E-Social. Gente, quebra isso, é realidade, vai entrar e coloca aquilo, olha como oportunidade. Oportunidade de melhorar processos dentro da sua empresa, que nós sabemos que sempre precisou, mas muitas vezes a gente não teve força como o RH, não é verdade? E agora existe algo muito maior. Por quê? Quando nós não cumprimos, nós colocamos a empresa em risco e automaticamente há multas, que já existe na legislação. Então, simples assim, ou corrige, ou vai vir com toda certeza as multas, as autuações. E esse é o grande impacto. Então, aproveitem agora e já comecem realmente a ir a fundo, estudar e começar a implantar o E-Social. Por quê? Nós sabemos que o que vai acontecer? Legislação. Então, nós precisamos, mais do que nunca, entender legislação e, além disso, entender o E-Social. Porque imagina você começar a fazer um monte de coisa errada lá na sua empresa. O que vai acontecer, gente? Vai vir as notificações. Automaticamente, você não vai conseguir permanecer na empresa, tá certo? Então, isso é muito importante. E hoje já, você pode jogar na internet essas vagas. Quem conhece social já está sendo muito mais valorizado. Então, olha com bons olhos para a empresa, ajustar processos, para o trabalhador, que vai realmente garantir direitos trabalhistas, e para você, que esse é um novo momento, é uma nova era. Você pode ver que a própria apresentação, quando fala do E-Social, é uma nova era nas relações trabalhistas. Então, é tudo novo, nós vamos nos adaptarmos a esse novo momento. Toma isso realmente para valorizar o seu profissional. Então, olha com amor, quebra as barreiras e começa já a se preparar. Isso é importante, porque não adianta chorar, gente. Não adianta. É melhor vocês venderem lenço. Tá certo? Isso, aceita que dói menos. Bom, e aí o que acontece, por exemplo, com as nossas obrigações que temos hoje? CAGED, MANAD, RAIS, DIRF, GFIP, tudo isso com o tempo vai para o espaço, né? Vai deixar de existir, ok? DIRF não vai ser anual, ela vai ser mensal. Vai ser uma DIRFzinha. Vai ser uma DIRFzinha, sabe? Mas mensalmente, junto com o FD Reinf, vocês vão gerar a DIRF mensal, né? O CAGED já estima-se que assim, ele já tem data de extinção, ok? Então você começa, o primeiro grupo começa em janeiro, né? E aí acho que a partir de maio em diante ele deixa já de existir, mas os órgãos do governo ainda vão dar data específica para cada um deles, né? A única coisa que é importante lembrar, imagina que você vai precisar fazer uma retificação numa GFIP. Olha, agora de dezembro de 2016, você não vai fazer isso pelo E-Social, você vai usar, como que você transmitiu na época? Foi a própria GFIP, então é através dela que você vai mandar. Então é o famoso legado. A gente começa a transmitir as informações do E-Social, por exemplo, a grande maioria em julho, então daqui para frente. Qualquer correção, retificação em relação ao passado, são as mesmas declarações. E isso que o Claudemir falou. Você começou E-Social, você já não pode parar. Você tem que aguardar o governo notificar. Olha, não vai precisar mais do CAGED. Olha, a CEFIP também esse mês não. Então tem que aguardar, que é os órgãos quem vão informar. A partir de agora, não. Só fica o E-Social. Tá certo, pessoal? Então é essa atenção que tem que ter.